E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem aí, tá? Nessa manhã de quinta-feira, essa manhã maravilhosa, onde estamos todos nós aqui reunidos, justamente para quê? Para aprender um pouquinho mais de matemática, tá? Deixa eu ver se eu estou bonita aqui no vídeo. Gente, como vocês podem ver aí pelo título dessa live, eu coloquei aí MMC e MDC, tá? Por quê? Porque, gente, são dois conceitos matemáticos que a gente precisa bastante deles durante a prova. Mas durante as provas, né? E quando eu digo bastante, é bastante mesmo, tá? E muitas pessoas têm dificuldade, tem muita dificuldade aí em fazer exercícios com MMC e exercícios com MDC. Bom, quem conhece o meu jeito de trabalhar, eu sou da seguinte opinião: é um pouco complicado a gente assobiar e chupar cana, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo não rola. Então, o que que eu gosto de fazer bastante? Num primeiro momento, eu gosto de trabalhar a parte conceitual de matemática, porque eu acho que é isso que é o mais necessário. Quando a gente vai aí se lançar aos estudos de matemática, o mais importante é você estar com o conceito na ponta da língua, tá? Porque, por exemplo, no caso de MMC e MDC, você tem aí vários conceitos matemáticos ligados, como por exemplo, você precisa saber o que são números primos, como eu identifico um número primo, você precisa saber conceito de divisibilidade, porque tudo isso vai ajudar você a entender melhor, tá? MMC e MDC. Quando a gente conseguir entender todas essas características aí, todos esses outros conceitos matemáticos que estão ligados a o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, aí a gente vai para os exercícios, tá? Então, nesse primeiro momento, o que, que nós vamos fazer? Nós, nessa bela manhã, vamos, então, rever alguns conceitos matemáticos e aí eu vou deixar até uma lição de casa para você, tá? Fica aí comigo, eu prometo que eu vou ser bem breve, eu vou ser rápida e efetiva, porque afinal de contas eu sei que todos aí têm os seus afazeres, mas fique aqui comigo que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante, tá? Então vamos lá. Gente, antes da gente ver propriamente como é a aplicação do MMC e do MDC, eu preciso trabalhar com vocês dois conceitos, tá? A gente precisa entender o que são números primos, porque afinal de contas nós vamos usá-los lá no MMC, tá? E depois a gente vai usar conceito de, vai aprender ou relembrar conceito de divisibilidade, porque a gente vai usar lá no nosso MDC, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver só até vocês enxergam aqui. Então vamos lá. Números primos. Números primos. Gente, os números primos, o que eles têm aí de especial? Eles têm esse nome porque eles possuem apenas dois divisores. Exatamente. Como assim, Letícia? Só possuem dois divisores? Esses números primos, eles só conseguem ser divididos por um e por ele mesmo, tá? Então, ele não consegue ser dividido por mais nenhum outro número. Tudo bem? Lembrando que essa divisão ela tem que ser exata, tá? Tem que ser uma divisão exata. Os números primos, eles são infinitos, tá? Os números são infinitos, os números primos também são infinitos, tá?
E aí, como que a gente faz para descobrir um número primo? Bom, a gente tem que testar. Exatamente. Não tem outro jeito. Você vai ter que testar. Mas esse teste, ele é muito simples. Então, o que você vai fazer? Olha só, eu vou pegar aqui alguns números. Eu vou pegar um. E aí, como é que você testa? Você tem que perguntar para o número se ele é primo e ele vai responder você. Não está acreditando em mim? Espera aí que você vai ver. Olha só. O número 1, você vai perguntar assim: 1, você é divisível por você mesmo? Ele vai falar: sou. Sou divisível por mim mesmo. Só que acontece que o 1, ele tem uma coisa que é muito particular. Ele é ele mesmo e ele é 1. Então, o 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Portanto, o 1 não vai ser um número primo. Deixa eu pegar um giz aqui colorido para a gente poder marcar. O 1, ele não vai ser número primo, porque ele só tem um divisor. Agora, por exemplo, se você pegar o número 2. Número 2, vamos lá. 2, você é primo? Você é divisível por você mesmo? 2 dividido por 2 é igual a 1. Você é divisível por 1? 2 dividido por 1 é igual a 2. Você é divisível por mais alguém? Não. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, isso significa que o 2 é primo. Então, o 2 é primo. Vou colocar um ok aqui na frente dele. Olha lá que bacana. Vou pegar o 3. Vou pegar o 3 e vou fazer a mesma pergunta. 3, você é divisível por você mesmo? Ele vai responder que é. Dá 1. 3, você é divisível por 1? Ele também vai responder que é 3. 3, você é divisível por mais alguém? Não, não é. Então, o 3 também é um número primo. Agora, olha lá, pega o 4. 4, você é divisível por você mesmo? Ele vai falar que é. 4, você é divisível por 1? Ele também vai falar que é. 4, você é divisível por mais alguém? Ele também vai falar que é. Porque 4 dá para dividir por 2. Como que eu sei se um número é divisível por outro ou não? Se esse número é menor que 100, o jeito mais fácil de você fazer isso é lembrar dos resultados da tabuada. O 4 aparece no resultado da tabuada de quem? Aparece no resultado da tabuada dele mesmo e do dele mesmo, né, que ele é divisível por ele mesmo, e do 2. Então, isso significa que o 4 é divisível por 2, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Como o 4 tem 3 divisores, o 4 não vai ser número primo. Então, vocês conseguiram ver a diferença de número primo para número que não é primo? Então, o número primo só tem 2 divisores. Não tem mais nem menos. O que vai acontecer aqui, minha gente? Olha só. Eu tenho ali, eu percebi que 4 é par. E todo número par, todo, sem exceção, todo número par é divisível por 2. Então, isso significa o quê? O que eu tenho que lembrar a partir de agora? Que todo número, que o único número, desculpa, que é par e é primo é o 2, tá? O único número primo que é par é o 2. O restante dos números pares, nenhum é primo, porque todos são divisíveis por 2 também, tá? Então, vamos lá, vamos continuar isso daqui. Vou escrever aqui para vocês, ó. Eu vou pegar mais um número aí aleatório. Vou pegar o 9, por exemplo. 9. 9, você é divisível por você mesmo? Ele vai falar que é. 9 dividido por 9 é 1. 9, você é divisível por 1? Ele vai falar que é.
9 dividido por 1 dá 9. 9, você é dividido por mais alguém? O que você vai fazer? Lembra da tabuada. Vê se o 9 aparece no resultado de alguma outra tabuada. Ele aparece na tabuada de quem? Na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá exatamente 3. Certo? Tudo bem? Bom, então isso significa que o 9 não é primo. Agora, você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro número aqui, ó. Eu vou pegar 13. Tá? Eu tô pegando alguns números aleatórios aqui só para vocês entenderem como a gente faz isso. Olha só, 13. 13 é divisível por ele mesmo. 13 é divisível por 1. E 13 é divisível por mais alguém? Dá uma olhadinha lá na tabuada. Vê se o 13, que é um número relativamente pequeno, aparece na tabuada de alguém. Não aparece. 13 também não é par. 13 é ímpar. Se 13 é ímpar e 13, isso significa que ele pode ser primo. E ele não aparece na tabuada de ninguém, e ele é um número menor que 100, então 13 preenche todos os requisitos para ser um número primo. Então 13 é primo, tá? 13 é primo. Depois, se esse número for muito grande, tá? 13 é primo, vou dar um ok aqui, ó. Depois eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho, se esse número for um pouco maior, como que você faz para verificar se ele é primo ou não, tá? Porque aí você pode usar os conceitos de divisibilidade para descobrir, né? Para auxiliar você aí nesse processo de verificação se o número é primo ou não. Bom, e aí o que eu vou falar para vocês? Quando isso daqui, essa é a forma mais rápida aí, uma forma muito fácil de você conseguir identificar se esse número é primo ou não. Nas provas, se você não quiser ficar fazendo esses testes aqui, o que você pode fazer? E o que é recomendado é que você saiba pelo menos os 5 ou 6 primeiros números primos. Porque geralmente você não vai precisar mais do que isso para poder fazer a decomposição aí do seu MMC, do seu MDC. Lembrando que eu estou falando o seguinte, é mais provável, tá? É mais provável. Então, o mínimo que você pode fazer por você é saber os 6 primeiros números primos. E eu vou escrever aqui para vocês, tá? Quem são eles? Eu tenho certeza que você sabe. Quem são eles? São o 2, 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Exatamente. São todos esses caras aqui, ó. Todos eles são números primos. São 6 primeiros números primos. E o mínimo que você pode fazer é levar esses caras aí na cabeça, tá? Tudo bem? Que eles vão te ajudar bastante. Mas quando eu digo bastante, é bastante mesmo. Bom, agora que a gente já relembrou aí o conceito de número primo, o que eu vou fazer? A gente vai ver um pouquinho sobre divisibilidade. São 3 dicas rápidas, 3 não, 4, né? Que vão auxiliar você no processo de divisão, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Ah, Letícia, onde eu uso divisibilidade? Bom, você vai usar a divisibilidade no MMC, no MDC, na simplificação de frações, na fatoração de um número.
Então, você vai usar a divisibilidade para muita coisa. Por isso, é importante que você saiba essas dicas aqui, porque elas vão ajudar você a economizar bastante tempo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, nós vamos ver aí divisibilidade por 2. Divisibilidade por 2. Como é que eu sei que um número é divisível por 2? É simples. Toda vez que esse número for par. Toda vez que esse número for par, ele é divisível por 2. Então, ó, vou dar um exemplo aqui para você. 50. Lembrando que número par. Quem são números pares? Números pares são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Letícia, por que você está colocando isso? É porque às vezes alguém não lembra, né? Pode acontecer. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 50. 50 é par? Sim, termina em 0. Então, eu consigo dividir 50 por 2, que vai dar 25. 42. 42, ó, termina em 2, é par, então eu consigo dividir por 2, que vai dar 21. Agora, 73, ó, 73 é terminado em 3, não é par. Então, eu não consigo dividir ele por 2, tá? Primeiro conceito de divisibilidade aí acionado. Então, toda vez que você quiser verificar se o número é divisível por 2, vê se ele é par. Depois, a gente tem aí divisibilidade por 3. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com a soma dos algarismos. Com a soma dos algarismos. Como assim, Letícia? Toda vez que você vê um número e for verificar se ele é divisível por 3, você tem que somar os algarismos desse número. Se a soma dos algarismos desse número der um múltiplo de 3, então isso significa que, ó, ele é divisível por 3, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês. Vou começar com o número básico. 18. 18. 18. Se eu somar 1 mais 8, quanto dá? Dá 9. A soma dos algarismos dá 9. Então, 9 é um múltiplo de 3? 9 tá lá na tabuada do 3? Sim, o 9 aparece na tabuada do 3. Então, isso significa que 18 é múltiplo de 3. Aí você pode falar assim, múltiplo não, é divisível por 3. Aí você fala assim, nossa, Lê, mas 18 também aparece lá na tabuada do 3. Então, você nem precisava somar, já dava para dividir direto, tá? Então, aqui, ó, se a gente for fazer 18 dividido por 3, isso daqui vai dar exatamente 6, tá? Vamos para um número um pouco maior. Eu vou colocar aqui, ó, 132. 132. Será que esse número é divisível por 3? Vamos fazer aqui, ó. 1 mais 3. 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 mais 2 dá 6. Opa! 6 está na tabuada do 3. Então, isso significa que, como a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, isso significa que eu consigo dividir 132 por 3, tá? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho para vocês. 132 dividido por 3. Aqui vão dar
13 dividido por 3 dão 4 vezes. 4 vezes 3 dá 12, que sobra 1, desce o 2, dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, é isso aí, deu 44 certinho, tá? Então, a gente conseguiu verificar aqui que é divisível, tá? Isso funciona com qualquer número? Sim, isso daqui funciona com qualquer número. Qualquer número. Só somar os algarismos e ele é divisível. Você verifica se ele é divisível por 3, tá? Vamos lá, continuando. Vamos verificar, deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui, se ele é divisível por 5, divisibilidade por 5. Como que a gente verifica a divisibilidade por 5? É simples, se o número ele for terminado em 0 ou 5, ele sempre vai ser divisível por 5. Agora, olha lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. 35. 35 é divisível por 5. 35 dividido por 5 dá exatamente... Opa, já estou colocando o resultado aqui. Dá exatamente 7. Se a gente pegar 180, 180, dá para dividir por 5? Claro que dá. Por quê? Porque ele é terminado em 0. Se terminou em 0, ele dá para dividir por 5. Olha lá, vou fazer com vocês. 180 dividido por 5. 18 dá para dividir por 5, dão 3 vezes. 3 vezes 5 dá 15, que sobra 3. Desce o 0. 30 dividido por 5 dá exatamente 6. 6 vezes 5 dá 30, que sobra 0. Então, 180 dividido por 5 é exatamente 36, tá? 36. Agora, se um número ele não é terminado nesses dois algarismos, ele não pode ser divisível por 5, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, também tem aí uma outra, que essa daqui ela é mais, como que eu posso dizer? Ela é mais intuitiva, né? Que é a divisibilidade por 10. A divisibilidade por 10, ela é facinho, tá? Qualquer número terminado em 0, em algarismo 0, tá? Você consegue dividir por 10. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 100 dividido por 10, dá exatamente 10. 1.240 dividido por 10, dá exatamente 1.000 não, 124, tá? Aqui, na verdade, a gente costuma fazer aquela brincadeirinha do corta-corta, tá? Então, toda vez que você dividir um número por 10, se esse número for divisível por 10, uma divisão inteira, né? Esse é só você anular os 2 zeros aqui, tá? Então, esses daí são os conceitos básicos de divisibilidade. Agora, vamos lá. O que a gente precisa mais aqui? A gente vai entrar agora no MMC e no MDC para que você veja a diferença entre os dois, tá? Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham copiado, né? Ou tire um print dessa tela aí, tá certo? E vamos lá, eu vou apagar aqui para vocês. Como agora
a gente já sabe divisibilidade, conceito de número primo, eu vou passar para vocês a diferença entre o MMC e o MDC. O MMC, ele significa mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, é o menor cara que é múltiplo de todos aqueles números ali que você vai tirar o MMC, tá? Bom, eu vou colocar aqui alguns números para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12. E vou colocar o 15. Eu vou tirar o MMC do 12 e do 15. Quando a gente tira o MMC, a gente tem que seguir algumas regrinhas, tá? Isso é muito importante. Quais são essas regrinhas que você vai seguir? Primeiro, eu só posso tirar o MMC por números primos. Eu só posso decompor esses dois números aqui utilizando números primos, tá? Não posso usar outro tipo de número. E os números primos, eles têm que estar na ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Então, você sempre vai começar pelo 2, tá? Lógico, se der para começar. Como assim? Você vai olhar os dois números e aí agora que você sabe, que você tem aí, quais são os seus números primos? Os mais prováveis que você vai usar aqui é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Lembra que eu falei para vocês? Você não vai usar tudo isso não, mas você tem que levar pelo menos os 6 primeiros. O que você vai fazer? Você vai perguntar, você sabe a sequência dos números primos e você vai usar conceito de divisibilidade aqui. Você vai perguntar assim, ó, gente, será que tem alguém que é divisível por 2? 12 é divisível por 2? Bom, 12 é par, então 12 é dividido por 2. Então você vai dividir, tá? 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá para dividir por 2, então a gente só copia. Aqui embaixo, tem como eu continuar dividindo por 2? Tem. Porque 6 é divisível por 2. 6 é par. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá para dividir por 2, eu só copio. Certo? Agora, vamos lá. Dá para continuar dividindo por 2? Não, não dá para continuar dividindo por 2, porque 3 e 15 é ímpar. Mas dá para dividir por 3? Bom, o 3 dá para dividir por 3. E o 15? Se você aplicar divisibilidade aqui, ó, 1 mais 5 dá 6. 6 tá lá na tabuada do 3. E o próprio 15 também tá lá na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir esses dois caras por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Dá para eu continuar dividindo por 3? Não dá. Então, vamos para o próximo número primo aí. Quem é o próximo número primo? 5. Olha quem está aqui, o próprio 5. Então, isso significa que 5 dá para dividir por 5. O 1 não dá para dividir, eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Agora, gente, como é que eu sei que eu terminei o meu MMC? Eu sei que eu terminei o meu MMC justamente porque todo mundo que eu estava dividindo, eu consegui chegar até uma divisão onde esse número ficasse igual a 1. Todo mundo chegou junto. Eu só termino o meu MMC quando todo mundo chega junto, tá? Aqui no 1. Quando eu transformo eu vou dividindo todo mundo até que todo mundo se transforme no número 1, tá? Agora, como que eu vou descobrir o valor do meu MMC? É fácil. Eu só vou multiplicar todos esses caras aqui que foram fruto
da minha decomposição. Então, vamos fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é o 60. Tudo bem? Tá bom aí? Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui de novo com vocês? A gente vai fazer mais um, vou dar mais um exemplo aí para vocês poderem ver como é que a gente aplica o MMC. Gente, eu consigo tirar o MMC de quantos números eu quiser, tá? De 2, de 3, de 5, de 10, de quantos números eu quiser. Eu acho pouco provável que você vai precisar tirar MMC de tanto número assim. Mas dá, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo de MMC. Aqui, vamos tirar o MMC de 50, de 70 e vamos tirar o MMC de 140. Tudo bem? Lembrando que a gente tem que fazer o seguinte. Isso daqui é MMC. MMC você tem que seguir a regrinha. Qual é a regrinha? A regrinha é, eu só posso tirar por número primo, que são esses caras aqui que eu vou colocar de novo. Aliás, né, os que você precisa levar junto com você, não são todos, porque eles são infinitos. E o que você vai fazer aqui? Olha só, eu preciso seguir aquela regrinha do MMC, tá? E precisa ser em ordem crescente, tudo bem? Eu sei que você tá coçando a mão para dividir todo mundo por 10. Mas não é isso que você vai fazer, não, tá? Tem que seguir essa regrinha. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2? Vou aplicar a divisibilidade, ó. 50 é par, 70 é par, 140 é par. Então, eu consigo dividir todo mundo por 2. Oba! Então, vai ficar 25. Aqui vai ficar 35. E aqui vai ficar 70. Olha que legal. Dá para dividir por 2? Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Por quê? 25 não é par, 35 não é par, mas 70 é. Então, eu consigo continuar dividindo por 2. Quem eu não consigo dividir, eu copio. E quem eu consigo dividir, eu divido. 70 dividido por 2 dá 35. Perfeito? Agora, eu consigo continuar dividindo por 2? Não, não consigo. Vou para o próximo número primo, 3, tá? Obrigatoriamente eu tenho que fazer esse passo, Letícia? Eu tenho que fazer essa verificação? Tem, porque senão o seu MMC pode dar errado, tá? Então, você vai verificar, ó, vamos ver divisibilidade, ó. 25, 2 mais 5 dá 7. 7 não tá na tabuada do 3. 35 dá 8. 8 não tá na tabuada do 3. 35 também dá 8, não tá na tabuada do 3. Então, ninguém aqui, ó, eu só aplicando o conceito de divisibilidade, eu acabei de descobrir que eu não consigo dividir ninguém por 3. Então, o que eu vou fazer? Vou para o próximo número primo, vou para o 5. Para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 e 5. E aqui todo mundo está terminado em 5. Exatamente. Então, vamos lá. Olha aqui. 5. 5 dividido por 5 dá exatamente 25. Desculpa. 25 dividido por 5 dá exatamente 5. 35 dividido por 5 dá 7. 35 dividido por 5 também dá 7. Dá para eu continuar dividindo por 5 aqui? Claro que dá. Eu tenho o próprio 5. Olha lá. 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quem eu não consigo dividir, eu copio.
Gente, agora sobrou 7. Quem é o meu próximo número primo? 7, tá? Há pouco tempo atrás, um menino, agora eu não me lembro de onde, ele acho que é de Uganda, ele descobriu, não tenho certeza, tá? Me perdoe, eu devia ter pesquisado antes. Mas ele descobriu a divisibilidade por 7, né? Que foi muito interessante. Mas o que acontece? São vários passos que você tem que dar para verificar se o número é divisível por 7. Mas tem. Antigamente não tinha. Até 2 anos atrás não se tinha como saber se o número era divisível por 7. A gente tinha que tentar. Eu, particularmente, acho um pouco mais fácil se o número é menor. Agora, para números muito grandes, aí o método que ele descobriu é muito eficaz, tá? Mas aqui, por exemplo, a gente sabe de cara que 7 é divisível por 7. Olha lá. Quem não dá para dividir, eu só copio. 1 já está dividido aí. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Percebeu que todo mundo chegou junto? Todo mundo chegou junto no 1. Quando eu consegui dividir todo mundo ao ponto de todos se igualarem a 1, isso significa que eu terminei o meu MMC. Guarda essa informação que eu estou passando para você, porque quando a gente for resolver exercício, que eu vou fazer isso na próxima live que a gente fizer aqui, eu vou resolver exercícios com vocês, vocês vão conseguir ver o porquê que guardar essa informação é importante. Então, olha só, para eu poder descobrir, né, quem é o MMC de 50, 70 e 40, eu vou multiplicar todo esse povo aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 70 dá 700. Olha lá que bacana. O MMC de 50, 70 e 40 dá 700. Certo? Agora, o que eu quero que você faça aí na sua casa? Testa. Pega vários números diferentes aí, pega 3 números diferentes, 4 números diferentes e tira o MMC usando os conceitos de número primo e divisibilidade que eu acabei de ensinar para vocês, tá? Bom, e vamos lá. Agora, o MDC, gente. O MDC ele é muito rapidinho, ele é muito bonitinho, tá? Vocês estão vendo que para aprender o conceito do MMC e também para aprender o conceito do MDC é rápido. Porém, se a gente não lembra daqueles conceitos que estão ali associados, fica mais difícil para a gente poder aprender, né? Fica mais difícil para a gente poder fixar isso. Mas vocês estão, eu espero, né, que vocês estejam percebendo aí o quanto é fácil esses conceitos matemáticos. Então, olha só. Vamos lá. Comigo aqui. Vamos ver o MDC. Gente, o que é MDC? Máximo divisor comum. Guarda isso. Máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Tá? Guarda isso porque é muito importante. Bom, vamos lá então. Olha só. Eu vou tirar o MDC. Eu não vou fazer maldade com a cabeça de vocês, não, tá? Mas eu vou tirar o MDC entre 35, 40 e 100. Tá? Vou tirar o MDC entre esses caras aqui. O MDC, ele é mais tranquilão, ele é mais relax. Por quê? Você tem que descobrir qual é o maior número que consegue dividir ao mesmo tempo o 35, o 40 e o 100. Por isso que é o máximo divisor comum. Eu preciso descobrir qual é o maior número possível que vai dividir ao mesmo tempo esses 3 números aqui.
Aí, o que você vai perguntar? Você vai perguntar para todos eles. Quem eu consigo dividir todos vocês ao mesmo tempo? É isso que você vai perguntar. E o que você vai fazer aqui? Olha só, você vai aplicar conceito de divisibilidade em todo mundo. Você vai pegar aquelas 4 dicas que eu dei para vocês e você vai aplicar, tá? Então, você vai fazer assim, ó. 35, dá para dividir por 2? Não. 40, dá para dividir por 2? Dá. 100 também dá. Só que acontece que o 35 não dá para dividir por 2. Então, lembra que eu falei? Tem que dividir ao mesmo tempo. Então, eu não consigo dividir ninguém por 2. Agora, dá uma olhada aqui. Divisibilidade por 3. Será que alguém tem aqui? Ó, aqui eu sei que não dá, porque vai dar 8 a soma dos algarismos. Aqui a soma dos algarismos dá 4. E aqui a soma dos algarismos dá 1. Então, também ninguém é divisível por 3. E por 5? E por 5, será que dá? Olha, 35 é terminado em 5, 40 em 0, 100 em 0. Então dá. Você fala, ah, Letícia, mas eu olhei e de cara eu vi isso. Que bom, que bom. Então, isso significa que você já sabe, que você já está aplicando divisibilidade, tá? Mas para quem tem muita dificuldade, testa. Testa e teste bastante. Que 35 dá para dividir por 2? Não, 35 dá para dividir por 2, mas não dá um número inteiro, tá? Então, a gente está aplicando o conceito de divisibilidade aqui. Bom, vamos lá, então. Como a gente está achando o MDC, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu vou dividir todo mundo por 5. Então, 35 dividido por 5 dá 7. 40 dividido por 5 dá quanto? Dá 8. E 100 dividido por 5 dá 20. Como a gente está achando o máximo divisor comum, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou perguntar novamente. Tem algum número que eu consigo dividir ao mesmo tempo? O 7, o 8 e o 20? Se você aplicar a divisibilidade de novo aqui, você vai ver que você não vai achar. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3 e também não dá mais para dividir por 5. Se você continuar, Letícia, e por 10? Também por 10 não dá. Tá? Também por 10 não dá. Então, o número que eu consigo dividir ao mesmo tempo, o 35, o 40 e o 100, aliás, o maior número possível, né? Que eu consigo dividir o 35, o 40 e o 100 é exatamente o 5. Então, neste caso aqui, o 5 é o meu MDC. Sabe onde a gente usa MDC sem saber? Quando a gente vai fazer simplificação de fração. Lá, você está usando um conceito de MDC, porque você tem que verificar qual é o número que eu consigo dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, certo? Então, olha só, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito bom, senhor Miguel, fazendo provocação. Tá certo, é isso mesmo, tá certo. Que bom, vamos lá. Gente, para finalizar, eu vou fazer um último exemplo, tá? Para vocês verem aí como que a gente faz aí mais um MDC quando eu consigo dividir mais vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 144, 120 e 60. Vamos lá. Vou tirar o MDC, vou até escrever aqui, MDC desses caras aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Olha só,
Aplica conceito de divisibilidade. Letícia, vou começar por 2. Sim, verifica. Todo mundo é par? Sim, todo mundo é par. 144, terminado em 4, terminado em 0, terminado em 0. Então, todo mundo é par, eu consigo dividir por 2. Então, vamos lá. 144 dividido por 2 dá exatamente 72. 120 dividido por 2 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Perfeito. Será que esses caras aqui eu consigo continuar dividindo por 2? Ó, terminado em 2, terminado em 0, terminado em 0. Todo mundo é par, apliquei divisibilidade. Dá para aplicar divisibilidade por 2, tá? Então, vamos lá. Aqui, 72 dividido por 2 dá exatamente 36. 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá exatamente 15. Olha só que legal. Gente, continuo aplicando divisibilidade por 2? 6 é par, 30 é par, mas 15 não é. Então, eu não consigo continuar aplicando divisibilidade por 2. Porém, eu consigo aplicar divisibilidade por 3? Olha lá. Vamos somar os algarismos? 3 mais 6 dá 9. Opa, 9. Então, 9 está na tabela do 3. Então, 36 é divisível por 3. 30, somando os algarismos, dá 3. 15, somando os algarismos, dá 6. Então, isso significa que todos eles são divisíveis por 3. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar divisibilidade por 3. Agora, vamos lá. 36. 36 dividido por 3 dá quanto? Dá 12. 30 dividido por 3 dá 10. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, será que eu consigo continuar aplicando divisibilidade por 3 aqui? Olha só. 12 eu consigo dividir por 3. 10 eu já não consigo. 5 também não. Ah, Letícia, mas dava para dividir por 2 de novo. Calma aí. O 12 até você consegue dividir por 2. O 10 também, mas o 5 também não. Tem divisibilidade por... Desculpa, por 5? Não. Também não dá por 7, muito menos por 10. Então, aqui eu terminei. Esses 3 caras aqui, 12, 10 e 5, eles não tem mais ninguém que eu consiga dividir todos ao mesmo tempo. Então, eu terminei meu MDC aqui, tá? Quando eu não tenho mais nenhum divisor em comum, certo? Agora, como é que eu vou descobrir qual é o máximo divisor comum entre esses 3 caras? Eu vou só multiplicar essa decomposição que eu tenho aqui do ladinho, tá? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, significa que eu consigo dividir ao mesmo tempo o máximo número que eu consigo dividir ao mesmo tempo. O 144, o 120 e o 60 é o 12, tá? Se você quiser, você pode até fazer aí uma prova real. Se você quiser dividir direto, 144 dividido por 12 dá exatamente 12. 144 dividido por 12 dá exatamente 10, tá vendo? 144 dividido... 144 não, tô viajando, ó. Tô colocando 144. 120 dividido por 12 dá 10. 60 dividido por 12 dá exatamente 5. Acontece. Tá? E, então, você consegue dividir todos esses caras aí ao mesmo tempo por 12. O 12 é o maior divisor possível. Tudo bem? Gente, eu acho que isso aqui foi uma pequena divisão. Espero que tenha dado para tirar a poeira aí da cachola. E aí, voltem, tá? A gente vai já se programar para fazer uma live nesse mesmo horário, às 9 da manhã.
tá? No sábado. E aí eu trago para vocês só exercícios. Esses exercícios que a gente vai trazer são exercícios de preferência, né? Para que vocês consigam ver esses conceitos, entender. Porque existem exercícios que só vão trabalhar conceito de MMC e conceito de MDC, tá? Tudo bem? Então, pessoal, um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.